Fala pessoal, tudo bem? Um terremoto de magnitude 7.5 atingiu a Amazônia peruana no dia de hoje, 28 de novembro. O terremoto pôde ser sentido em várias cidades do Brasil, cidades do Acre e cidades do Amazonas. Nesse vídeo vamos entender o que está acontecendo ali, quais foram as áreas atingidas e por que esse terremoto aconteceu. Lembrando, se você não me segue no Instagram, ele está aparecendo aqui embaixo. E se você está chegando no meu canal pela primeira vez, fique à vontade e se inscreva. E para quem já me acompanha há algum tempo, está chegando essa semana a parte 3 da nossa série sobre o campo magnético. Fique ligadinho aqui no canal para você não perder o vídeo, tá bom? Então, vamos lá? Pessoal, esse terremoto aconteceu no Peru, um dos países da América do Sul. O epicentro, ou seja, o local na superfície onde o terremoto é sentido com mais intensidade, está localizado a cerca de 98 quilômetros do município de Santa Maria de Nieva, na província de Condorcanqui, na Amazônia peruana. O terremoto foi relatado pelo Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru e também pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O hipocentro do terremoto, ou seja, o local de origem do sismo, está localizado a 131 quilômetros de profundidade e a sua magnitude foi registrada em 7.5, sendo considerado um terremoto forte. Bom, as imagens que a gente pode observar aí mostram isso. Várias pessoas desesperadas saíram de suas casas, muitas casas que tinham uma estrutura um pouco mais antiga começaram a rachar e a cair. Então, vários foram os danos relatados em várias cidades do Peru. Inclusive, na capital Lima, o terremoto também foi sentido com uma intensidade menor. Como o terremoto aconteceu numa profundidade muito grande, ele foi sentido numa área enorme, inclusive em várias cidades brasileiras. Um terremoto acontece quando há uma ruptura nas rochas da crosta terrestre ou da litosfera. A partir do ponto onde a ruptura acontece, ondas são propagadas em todas as direções. Esse local onde a ruptura acontece é chamado de hipocentro. E o local exatamente acima do hipocentro é chamado de epicentro. O epicentro sempre fica localizado em algum ponto da superfície terrestre e é ali que geralmente o terremoto é sentido com maior intensidade. A partir do epicentro existe um raio de atuação do terremoto, ou seja, um raio onde esse terremoto é sentido. E por isso, como ele aconteceu ali na região norte do Peru, na região da Amazônia peruana, ele conseguiu atingir várias cidades brasileiras. Vários moradores dessas cidades relataram diversos tremores, alguns saíram de suas casas assustados, quadros tremeram, as paredes tremeram, os fios, os postes, enfim. Realmente as pessoas ficaram muito assustadas. No Peru, várias casas ou construções caíram totalmente ou caíram parcialmente. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não encontrei informações de feridos ou mortos, apenas de danos materiais. Vários deslizamentos de encostas também foram identificados no Peru, além de queda de parte de estradas. O grande perigo de um terremoto é a queda das edificações sobre as pessoas que estão dentro. É por isso que a recomendação, quando você sente um tremor, é sair de casa, de apartamentos, de onde você estiver, o mais rápido possível, ir para uma área aberta, longe de postes, de fios elétricos, longe de alguma construção mais elevada, porque qualquer tremor ali um pouco mais forte, essa edificação pode cair sobre você. E é aí que está o risco de um terremoto. Uma vez você estando numa área aberta, é melhor você se abaixar, sentar no chão ou se agachar, para que você não possa cair com o tremor, se ele for muito forte. Pessoal, vamos dar uma olhada agora no Google Earth para a gente entender e localizar os pontos onde aconteceram esses problemas. Olha só. O epicentro do terremoto está localizado a cerca de 98 quilômetros desse povoado aqui, dessa cidade, Santa Maria de Nieva. É uma cidade que fica próximo de um rio, um pequeno povoado, e aconteceu por aqui, a cerca de 98 quilômetros desse município, dessa cidade, desculpa. Essa cidade, ela fica, olha só, bem perto da fronteira com o Equador.
e já fica na região da Amazônia peruana. Tudo isso aqui, ó, já é a Amazônia peruana, tá? Então aqui o tremor aconteceu, ok? A cerca de 131 quilômetros de profundidade. A partir desse epicentro, o terremoto ele foi se espalhando, né? Ele foi atingindo áreas distantes dessa região. E eu marquei aqui no mapa algumas das cidades brasileiras que foram, que tiveram relatos de moradores, né, de pessoas habitantes dali que acabaram sentindo esse terremoto e alguns até divulgaram vídeos na internet, divulgaram fotos, enfim. Olha só, aqui no Acre, no estado do Acre, eu verifiquei relatos de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e aqui, ó, Santa Rosa dos Purus, que já fica um pouco mais distante dessas duas. Já no estado do Amazonas, eu vi relatos de Atalaia do Norte. Mas olha só, essas cidades são as cidades que eu apurei, aonde identifiquei relatos. Obviamente, várias outras cidades da região puderam sentir esse tremor. Então, provavelmente, várias outras cidades aqui dessa região do Amazonas e essa região aqui do Acre também sentiram esse terremoto. Se por acaso você está assistindo esse vídeo e você é morador dessa região e você sentiu e a sua cidade ela não está destacada aqui, deixa aqui nos comentários o seu relato, fala de onde você é, qual é o seu estado e me conta o que você sentiu, para a gente tentar localizar em quais áreas do território brasileiro esse terremoto também foi sentido. Vale destacar que o terremoto ele foi sentido em Lima, no Peru, que fica bem distante do epicentro. Aliás, vamos fazer umas medições aqui, ó, para a gente ter ideia da área que esse terremoto atingiu. Vamos medir aqui a distância entre Santa Maria de Neiva, que foi ali próximo à área do epicentro do terremoto, e vamos medir até Santa Rosa dos Purus, que eu acho que vai ser a cidade mais distante aqui em território brasileiro, ó. Então aqui 959,86 quilômetros de distância, pra vocês terem ideia. Vamos medir agora até Atalaia do Norte. 851 quilômetros. Vamos medir agora de Santa Maria até Lima, no Peru. 756 quilômetros, aproximadamente, tá, gente? Aqui é uma medida bem precisa. Estou fazendo aqui só para a gente ter uma noção. E vamos fazer uma outra medida aqui. Olha só. Eu vou pegar aqui do epicentro e vou fazer um raio aqui até Santa Rosa dos Purus, mais ou menos, que foi a cidade, né, mais distante do epicentro que eu localizei no Brasil. Então, dentro dessa área, provavelmente várias cidades sentiram. Notem que Lima, no Peru, fica bem mais perto de Santa Maria, né, do que Santa Rosa dos Purus. Sim, Santa Rosa foi sentido, e em Lima, obviamente, esse terremoto também apareceu com uma intensidade considerável. Tanto é que várias pessoas ali da capital saíram às ruas também com medo. E esse terremoto ele não atingiu apenas áreas aqui do Peru e do Brasil. Atingiu também o Equador, está muito pertinho aqui do Equador, e a Colômbia. Então realmente foi uma área grande, uma grande área de atuação desse terremoto. Detalhe, pessoal, o Centro de Sismologia do Instituto Geofísico do Peru, ele não emitiu alerta de tsunami. Então, tsunami por conta desse terremoto não aconteceu. Mesmo porque foi um terremoto continental, ele não aconteceu na área oceânica. Então, o risco de tsunami realmente era bem pequeno. Você que está assistindo esse vídeo e é morador aqui do estado do Amazonas, do estado do Acre, dessa região que eu destaquei e sentiu esse terremoto, por favor, relate aqui pra gente, né? Conte a sua experiência de como foi esse processo. Bom, gente, uma vez entendendo essa área, vamos tentar entender agora o porquê que esse terremoto aconteceu ali. A América do Sul fica localizada na placa sul-americana.
Essa placa ela tem o seu limite bem definido aqui no Oceano Atlântico, no meio do Oceano Atlântico, na dorsal mesoatlântica. Aqui é o ponto onde a placa sul-americana faz divisa com a placa africana. E aqui o limite é divergente. O que significa isso? Que as placas estão se afastando umas das outras. Ou seja, a América do Sul ela está indo para oeste. Bom, aqui na outra ponta nós temos a divisão da placa sul-americana com a placa de Nazca, que fica nessa região do Oceano Pacífico. Bom, se a placa sul-americana ela está indo para oeste, ou seja, está indo para a esquerda aqui no nosso mapa, a placa de Nazca ela está indo na direção oposta, ela está indo para leste, ou seja, as duas acabam se encontrando, colidindo no limite convergente. Como a placa de Nazca é uma placa oceânica, ela é mais densa e isso faz com que ela mergulhe por baixo da placa sul-americana. Quando ela faz isso, quando há esse movimento de descida de uma placa, esse movimento de descida é chamado de subducção. E quando isso acontece, cria-se ali próximo à costa do continente, no caso da América do Sul, uma fossa oceânica, que é o que a gente pode observar aqui, ó. Esse aqui é o limite das duas placas. Essa aqui é a placa de Nazca, que está afundando por baixo ali da placa sul-americana, entrando em subducção, esse é o nome correto, tá? E aqui cria-se uma espécie de vala, uma vala muito profunda de vários quilômetros. Ou seja, aqui o oceano atinge uma profundidade muito grande. E note que essa estrutura ela se localiza ao longo de toda a costa oeste da América do Sul, tá? Bom, e o que acontece com a placa sul-americana? A placa sul-americana ela acaba enrugando, se dobrando, as rochas se dobram e assim a Cordilheira dos Andes é formada. A gente pode notar a Cordilheira dos Andes aqui também nessas imagens de satélite. Toda essa região aqui, ó, é região da Cordilheira dos Andes, inclusive aqui no Peru. Olha só, vamos dar o zoom aqui. Então, essa aqui é a Cordilheira dos Andes. Vocês estão vendo que a superfície de montanhas parece um relevo que foi dobrado, parece que o solo e as rochas, né, foi comprimido. E é exatamente isso que aconteceu. Quando as duas placas elas começaram esse processo de convergência, uma colidindo com a outra, né, uma forçando a outra, enquanto a de Nazca afundou, a placa sul-americana acabou se dobrando, né, formando então a Cordilheira dos Andes. Bom, só que esse processo, pessoal, acaba gerando consequências. Uma das consequências é a formação da cordilheira, como eu falei para vocês. Uma outra consequência é a formação da fossa oceânica aqui no oceano, já falei para vocês também. E uma terceira consequência são as formações de vulcões. Essa região aqui da Cordilheira dos Andes, ela é muito rica em vulcões. E a quarta consequência seriam os terremotos. Sim, porque se você tem duas placas ali forçando umas às outras, obviamente vão acontecer rupturas nas rochas. E a cada ruptura você tem um terremoto. Como essa placa de Nazca está afundando e a placa sul-americana está se dobrando, esses tremores podem acontecer um pouco mais próximos à superfície ou então bem mais profundos, como foi o caso desse que aconteceu a uma profundidade de 131 km. Como a gente tem uma placa ali entrando em subducção, a placa de Nazca, a ponta dessa placa ela acaba ultrapassando esse limite oceânico e ela está numa região próxima aqui, inclusive do Brasil, aqui da região do Acre, por conta desse afundamento, né? Dessa região de subducção. Então os terremotos aqui são explicados por conta desse movimento, inclusive os terremotos mais profundos, como foi esse caso. Lembrando que a região do Peru fica no Círculo de Fogo, que é a região mais ativa do mundo em relação a terremotos e vulcões. Inclusive vou fazer um vídeo em breve falando um pouco melhor sobre o Círculo de Fogo. Daí a gente sabe que é uma região em que podem acontecer terremotos. Podem não,
acontecem terremotos sempre aqui na região da Cordilheira dos Andes. Toda a costa oeste da América do Sul é sujeita a tremores. E como o território brasileiro, especificamente aqui é a região norte do Brasil, estado do Amazonas, estado do Acre, fica muito próximo, olha só aqui, gente, o estado do Acre fica pertinho da Cordilheira dos Andes. Então, sempre terremotos que acontecem nessa região acabam sendo sentidos também no Acre e no Amazonas. Aliás, não é só ali que acontecem terremotos. Acontecem terremotos em vários lugares do Brasil. Só que os terremotos, por exemplo, que acontecem na região nordestina, que é uma área que acontece bastante também, né? Eles não têm a mesma origem, a mesma explicação do que esses que eu comentei aqui da Cordilheira dos Andes, envolvendo a placa, o limite da placa sul-americana com a placa de Nazca. A origem dos tremores dos terremotos brasileiros, em que o epicentro está no Brasil, elas são origens diferentes desse registrado aqui no Peru. Em outro momento também eu faço um vídeo falando um pouco melhor sobre os terremotos brasileiros. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com os colegas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E não percam, pessoal, essa semana a parte 3 do nosso vídeo sobre o campo magnético. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau!